Boa noite a todos. Hoje, exatamente 11 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar hoje, dentro do livro 2, capítulo 9, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Por que ele colocou tudo junto? Porque nós temos muitos familiares nossos que desencarnam e, dependendo da condição que eles estão, eles acabam sendo espíritos tutelares, espíritos amigos, anjos, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos avisando, nos fortalecendo. Então, acabam sendo... Agora, quando a gente fala de anjo, de espírito protetor, dos guias espirituais, eles não são babá. Eles não são a nossa sombra. Então a gente acha que esses espíritos, eles ficam de plantão assim do nosso lado, ó, só para onde a gente vai. Então tu imagina, tu tá ali trabalhando e ele lá do teu lado. Não é assim. Então há uma ligação psíquica. E quando eles percebem que as nossas atitudes, os nossos comportamentos irão levar a uma situação difícil, eles se aproximam e acabam nos intuindo, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma lei dada por Deus. Quais são os espíritos que não respeitam o livre-arbítrio? Obsessão. No processo de obsessão, o espírito subjuga o outro. Um espírito nobre, um espírito amigo, ele não vai subjugar ninguém. Então eles nos intuem, nos inspiram, mas quem decide, quem bate o martelo somos nós. Mesmo na condição de um espírito obsessor, que está nessa ação obsessiva, ainda assim quem bate o martelo somos nós. Então a diferença entre um e outro é a insistência. O espírito obsessor acaba insistindo, então você tem que ter uma perseverança no bem muito grande, senão você acaba caindo. E quando ele não consegue contigo, ele começa a insistir no que está em torno de ti. E ainda assim, nem em torno de ti você cai, aí eles desistem. Então o espírito nobre não vai fazer isso. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente está dizendo em nossas atitudes que a gente não quer o bem, que a gente quer o mal. Então, se eu ainda quero o mal, eu ainda não aprendi a lição do bem. Então, no meu caso, nessa situação, eu vou fazer o mal, irei sofrer as consequências e aprenderei com dor. Então, os espíritos amigos, eles não há uma perda, né? Há um prolongamento da minha evolução. Ao invés de eu conseguir resolver em 30, talvez terei que resolver em 2000. Entende isso? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Senhor da vida, nós estamos reunidos em Teu nome. Buscamos a esse estudo de O Livro dos Espíritos com o intuito de aprendermos verdadeiramente para que possamos amadurecer, despertar e termos atitudes que de certa forma exterioriza o que nós estamos aprendendo. Que as nossas atitudes possam se tornar muito mais maduras, lógicas e espirituais. Nós te rogamos o amparo para que possamos compreender da melhor forma, Senhor, e internalizar as lições em torno dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães. Que a Tua paz possa nos envolver. E nós te rogamos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos, que assim seja. Então já conseguimos entender que quando se fala de anjo da guarda, ele não é a minha sombra e nem um babá. Que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E se for necessário para eu aprender a cair
eles vão permitir. E a gente não poderá dizer, mas por que você não me ajudou a não cair? Nós não temos esse direito. Ele vai dizer, eu avisei várias vezes, mas você teimou. Então, qual é a característica do ser humano? O que os espíritos nos chamam? De rebeldes. A rebeldia é, a mãe avisou, o pai avisou, orientou, disse, explicou, falou tudo. E você mesmo sabendo de tudo, você disse, eu não vou fazer. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Como é isso? O nome disso é rebeldia. Então, essa é uma característica dos terrícolas, a rebeldia. Nós ouvimos lições, nós lemos lições, nós acompanhamos 1000 informações, mas nós não queremos fazer o esforço para nos tornarmos pessoas melhores. Por quê? Porque no fundo, nós ainda nos alegramos com as atitudes absurdas que nós fazemos. Nós ainda nos alegramos com a personalidade mesquinha que ainda somos. Nós ainda nos alegramos com a atitude primitiva, muitas vezes, que assumimos. Quando é que nós iremos mudar? Quando nós não mais nos sentirmos felizes com atitudes que temos. Quando a gente começa a se incomodar com a nossa atitude, é aí que a gente vai começar a fazer mudança. Ou quando as nossas atitudes começarem a trazer danos, que aí é a dor, aí a gente começa a frear um pouco. Entende? Vamos para a questão 489. Há espíritos, esse há de existir, né? Existem espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então, existem espíritos que se ligam a um indivíduo para protegê-lo? Sim. Quem é? O irmão espiritual. Que todos nós o temos. Então, tu imagina, a misericórdia divina coloca um espírito tutelar. Todos nós temos o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda. O que nos falta é estreitar esse laço. O que nos falta é conversar com eles. O que nos falta é perguntar e fazer a nossa parte. Meus irmãos, de Jesus, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Eu preciso fazer a parte que me cabe. Se eu não fizer a parte que me cabe, é como se fosse assim. Ele quer nos ajudar, mas a gente não sai do quarto. O que ele pode fazer contigo dentro do quarto? Então é necessário, é igual assim, olha, eu tenho que resolver um problema. Para te resolver esse problema, para ele te ajudar, o que você tem que fazer? Faça uma prece antes, peça o amparo espiritual, o guia espiritual, e muitas vezes eles vão na frente já resolvendo muitas coisas, porque coloca aquela pessoa exata no teu caminho. Mas se eu ficar dentro de casa, eu não vou resolver. Entende? Então nós temos que fazer a parte que nos cabe. É o que chamais o espírito bom ou gênio bom. Então, nome pouco importa para os espíritos, tá bom? E é com eles que nós temos que nos ligar, né? Buscar, nos aproximar. E eles vão nos intuindo, vão nos auxiliando, vão nos dando dica. Nossa, e como eles dão. E isso não é mérito de médium. Ele está dizendo aqui todos. Todos. O que nos falta é estreitar esse laço. Então, quanto mais materializado eu sou, mais difícil essa comunicação. Quando a gente estuda o espiritismo seriamente, uma das primeiras coisas que a gente deixa de ser é místico. Porque o espiritismo não nos ensina misticismo. O espiritismo ele é uma ciência. E toda ciência é lógica racional. Não é mística. Então, muitas vezes nós nos tornamos pessoas místicas por ignorância. E queremos misturar misticismo com espiritismo, que não tem nada a ver.
Aí ele pergunta na 490, que se deve entender por anjo da guarda? Ainda há pouco ele falou em espírito. Existem espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo. Ele disse sim, é o irmão espiritual. Aí ele diz, é o que chamais o espírito bom ou bom gênio. Aí agora ele quer saber, porque tem um outro termo, lembra que é uma ciência, então você tem que dar nome a cada coisa. O que se deve entender por anjo da guarda? Que todo mundo fala. É a mesma coisa da questão 489, que você me respondeu ainda há pouco. Ele diz, o espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Então olha que interessante. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais de espírito bom ou bom gênio. Aí ele pergunta, o que se deve entender por anjo da guarda? Ele diz que o espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Aí ele está dizendo, elevada a quem? Ao protegido. Porque eu não posso, na condição de um ser encarnado, ter um anjo da guarda mais enrolado do que eu. Então, por exemplo, na minha condição de um espírito em evolução, eu preciso de um Emmanuel ao meu lado? Não. Mas o Chico Xavier precisa? Precisa. A linguagem deles é outra. Então, o meu anjo da guarda, ele vai ser sempre superior a mim. O anjo da guarda da Naí vai ser superior a ela. Então, quanto mais evoluído, mais superior o espírito, o guia espiritual tem que ser. Por exemplo, Jesus precisa de um anjo da guarda? É um Cristo. Então, a gente precisa desse irmão enquanto a gente está titubeando. Ficou claro isso? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. A uma ordem elevada. Aí ele pergunta, porque ele perguntou ao anjo da guarda e ele respondeu como espírito protetor. Aí ele vem, então qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Olha aqui, você tem esse espírito protetor para fazer tudo isso. Mas para isso é necessário que nós estejamos o quê? Ligados. Por isso a necessidade da oração, do esforço no caminho do bem, né? Do trabalho no bem, pensamento no bem, né? Fazer silêncio para ouvir. Porque o menino cheio de vontade, a menina cheia de vontade não consegue ouvir nada. Gente, às vezes, a gente não consegue ouvir quem está na nossa frente falando. A pessoa está falando e a gente está pensando outra coisa. A gente não escuta. A gente só ouve. Vamos para o 492? O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual. E mesmo por intermédio de muitas existências corpóreas, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. Então, quantas vidas nós temos? Uma vida. Dentro dessa vida nós temos quantas existências? Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Então, muitas vezes ele nos acompanha por uma vida inteira, em cada existência. Então, na verdade, uma existência não é uma vida. Ela está dentro da vida, ela faz parte do percurso. É uma existência, caso do Segismundo. E a gente para e ainda pensa assim, o que Jesus nos orienta? Angariais amigos.
Então, muitas vezes, angariando amigo, quantos anjos de guardas a gente não acaba conquistando em nossa vida? Encarnado e desencarnado. Da mesma forma, quando eu faço mal, quando eu sou agressiva, antipático, pessimista, autoritário, seja lá o que for, brigando com A, com B e com C, quantos inimigos eu não estou? Antipatia, eu não estou despertando? E quando alguém tem antipatia, que tipo de energia ela emana para mim? E que se eu sou antipático, essa energia que o outro emanou fica impregnado na minha pessoa. E isso vai trazer consequências. Da mesma forma, se eu faço bem, se eu me torno um ser humano agradável, que desperta o amor, desperta o carinho, desperta a gratidão, a pessoa me emite uma energia do bem e isso fica impregnado de você. E isso vai me fazer muito bem. Entende? Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte na vida espiritual e mesmo por intermédio de muitas existências corpóreas, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida dos espíritos. A nossa vida ela é espiritual. Uma existência é um aprendizado. Uma existência é um aprendizado. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é o ápice da vida, não. Isso aqui não é a tua única existência. Tá difícil, mas vai parar. Esse grupo familiar que tu tá é transitório. Esse corpo que você tá é transitório. Essa situação que você está vivendo é transitório. Mas é necessária para a tua evolução, para a minha evolução. É isso que a gente tem que entender. Então, tá difícil? É para todo mundo. Todo mundo. Deixa eu reunir aqui, vamos fazer um grupo aqui, vamos fazer terapia de grupo, vamos falar das nossas dores. A gente vai acabar chorando. Porque cada um de nós vive um problema particular. Não tem ninguém que esteja na face dessa terra que não viva algum problema. Ah, eu não tenho nenhum. Você está desconectado. Você está olhando só para o seu umbigo. Porque todos nós estamos inseridos em uma sociedade. E quando você diz, eu não tenho problema nenhum, já sei qual é o problema. Você se fechou e o resto é que se dá. Egoísmo. Então você vive ali o seu mundinho, seu grupinho familiar ali pequenininho, marido, filho, filha e tal. E o resto é que se dá. Então todos nós o temos. Faz parte. Mas isso é momentâneo. Daqui a pouco a gente larga tudo e volta para casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa vida. A nossa vida ela é espiritual. Aqui é uma existência bem curta. Então é esse tipo de pensamento e consciência que vai fazendo com que os nossos valores se modifiquem no dia a dia. Os nossos valores vai tomando uma outra proporção. Eu passo a valorizar o que é imperecível e não mais o perecível. Então logo eu já não me perturbo tanto. A nossa querida Vitória, eu conversando com ela ontem, o esposo estava no escritório, trabalhando. Vem, você vai almoçar aqui, vou ver o que vai ser o almoço. Tá bom. Quando ela entrou para perguntar, ele estava morto em cima do teclado. Tomou café, deu bom dia, fez tudo. Qualquer um de nós podemos passar por isso a qualquer momento. Não precisa estar doente, porque ele não estava doente. Então, é esse pensamento que nós temos que trazer. Por que eu vou me desesperar
Por quê? Se tudo aqui é transitório, se tudo aqui é breve, e quando eu vou, eu não levo, gente, não leva nada, nada. A única coisa que você leva é o que está na tua alma. Só isso. É isso que a gente tem que ficar na cabeça. Não leva filho, não leva esposa, não leva marido, não leva casa, não leva carro, não leva dinheiro, não leva título, não leva nada. Né? E aí a gente olha para trás e diz: puxa vida, quanto tempo eu perdi? Praticamente uma encarnação inteira. Aí ele perguntou na 493. Então a gente sempre tem esse amparo espiritual constantemente. Basta nós o quê? Acessarmos. Buscar. Então, ao acordar pela manhã, faça sua prece ao Cristo e conversa com teu anjo da guarda. Mas faz a tua parte. Ele não vai fazer a parte que te cabe. Ele inspira. Olha aqui, olha o que ele faz. Ele conduz o protegido pelo bom caminho. Conduzir não é sair puxando. Vem, 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 vem. Vai mostrando o caminho, conduzindo. Mas você pode simplesmente dizer: eu não vou. Ajuda com os conselhos. Conselhos tu vai fazer, não é uma imposição. Consola nas aflições. E quantas vezes a gente não se revolta na aflição? Não tem como ouvir conselho, consolo. E nas provas da vida. Aí ele vem na 493. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou é obrigatória? Ou seja, ele disse: eu vou lá, eu quero ser o amigo, o anjo da guarda da Conceição, sou responsável por ela. E normalmente isso já vem há um bom tempo. Isso é um processo que vem se aproximando já há um bom tempo. É voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa. Então, ele não aceitou lá atrás, agora você é obrigado a fazer isso. Agora presta atenção. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Passa a ser uma obrigação, sim, mas ele vai escolher o ser que é simpático a ele. Para alguns é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Então, o que me causa um prazer? É você estar ao lado de alguém que está de comum acordo com as suas ideias. Para outros, como ele coloca, uma missão, e aí a gente fala, ou um dever. Vamos pegar o caso do próprio Emmanuel ao lado do nosso Chico. Era o quê? Era para estar guiando o Chico? Uma missão. Era uma missão. O trabalho de ambos era uma missão. Porque o Emmanuel trabalhou direto. Era o Emmanuel que selecionava e convidava os espíritos para psicografar. Ele que convidou Humberto de Campos, ele que convidou André Luiz. A gente pensa assim, que o espírito vai psicografar, que ele começa a construir o livro naquele momento que está psicografando. Não, o livro já estava pronto no mundo espiritual, eles já haviam elaborado, os espíritos, André Luiz. Tanto é que antes da psicografia acontecer, os amigos espirituais, isso vai, isso não vai, isso conta, isso não conta. E se a gente observar os livros de André Luiz, que o André Luiz não é um espírito superior, mas André Luiz, ele é o narrador. O conteúdo moral são dos mentores, que cada livro tem um específico. Nós estamos estudando o Missionário da Luz. Quem é o mentor? Alexandre. Quando Alexandre abre a boca, mas o que é publicado? São esses textos desses espíritos novos. Clarencio no livro Nosso Lar. Vamos pegar ali o livro Paulo Estevam, o nosso querido Gesiel, a pedido de Jesus,
ficou lado a lado do seu algoz, trabalhando ali. Era um dever dele, uma missão, um dever, porque eles tinham algo a cumprir, porque foi justamente Estevão que conduziu todo o trabalho do Senhor Paulo de Tarso, dentro do cristianismo. Entende? Então, não é só um trabalho do meu desenvolvimento. Pode até ser, eu tenho um amigo espiritual ali para o meu desenvolvimento. Mas existe aqueles casos de um amigo espiritual que vem com um dever ou uma missão realmente de conduzir aquele ser. Vamos pegar Joana de Ângeles e Divaldo Franco, para realizar um trabalho muito maior a nível de cristianismo. Aí ele veio a 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Então, se ele está ligado a uma pessoa, ele renuncia, não posso atender ninguém, morra, resolve, porque o meu foco é só esse aqui. Faz sentido isso? Uma vez que é um espírito superior, um espírito, como ele coloca aqui, de uma ordem elevada. Ele não fala superior, ele usa de uma ordem elevada, né? Faz sentido? Isso é coisa pra gente. A gente que só cuida do filho que a gente pariu. E quando cuida, a gente não tá nem aí pros outros. A gente não se sensibiliza. Então isso é coisa nossa. Espírito superior não, gente. Ele diz não. Mas o faz com menos exclusividade. Por quê? Porque aquele outro lado também não tem o seu anjo da guarda? Ele pode auxiliar? Pode, e fazem isso, mas com menos exclusividade. Por quê? Porque quem é a responsabilidade dele é quem? O seu tutelado. Mas que ele vai ajudar, vai. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta: fatalmente preso. Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Então, vamos pegar um exemplo que eu sempre dou aqui, que fica bem próximo. Na Segunda Guerra Mundial, Emmanuel, na condição de espírito, foi chamado para auxiliar nas colônias espirituais vinculadas à Europa, por conta do volume 70 a 85 milhões de pessoas. E você sabe que isso pode estar um pouco abaixo. Então imagina a quantidade de espírito retornando em estado de loucura ao mundo espiritual. Na Primeira Guerra, 20 milhões na primeira e 75 a 80 na segunda. Então olha a confusão na segunda. Olha a diferença, praticamente o dobro na segunda. Então o Emmanuel foi chamado no mundo espiritual para trabalhar e acolher. Tanto é, meus irmãos, que muitos espíritos que desencarnaram lá foram trazidos para colônias, inclusive do Brasil. Tamanho estado. Por quê? Não é um espaço físico, gente. Era vibracional. A mente perturbada das pessoas desencarnando estava fazendo com que a Europa ficasse mais densa ainda. Então eram retirados esses espíritos de lá. Tu imagina, gente, porque a guerra foi na Europa, não foi no Brasil. Ela foi mundial, porque foram soldados daqui, mas o terror foi todo lá. Então, aí o Emmanuel foi. Então o outro substituiu o trabalho com o Chico nesse período, porque Emmanuel estava lá. E o próprio pessoal lá da Fazenda Modelo conta que no horário do almoço, a Fazenda Modelo é um espaço bonito, tem uma área bem grande, assim, uma fazenda, né? E os trabalhadores olhavam, o Chico estava lá nesse campo, e ele se abaixava e levantava, e se abaixava e levantava e andava, e ninguém entendia. Depois ele explicou, sabe o que ele estava fazendo? Esses espíritos que desencarnavam, alguns estavam sendo trazidos ali para a fazenda, ficavam ali deitados no estado de loucura, né? E ele, como médium, estava também ajudando a assistência. Então a gente não tem noção de mundo espiritual. Mesmo nós espíritas, eu digo que nós espíritas ainda
ainda é muito precária a nossa fé. Ela é muito frágil. A gente brinca com o que a gente aprende. A gente não leva a sério o que a gente está estudando. E a gente vê isso dentro do próprio Centro Espíritas, com nós, os trabalhadores. Então é algo muito sério. Eu tenho que entender isso de forma lúcida e com a seriedade que se deve entender. Então ele diz: mas nesse caso outros os substituem. Então, em algum momento eu vou ficar sem o meu amigo espiritual? Então, vamos parar aí, cenas do próximo capítulo, paramos na 494, que possamos começar a estreitar mais esse laço, a conversar mais. Ao invés de você estar com a mente solta, pensando besteira, começa a conversar com esse amigo espiritual. Fala, explica, diz. E à medida que você for treinando isso, você vai começar a perceber essa aproximação e as respostas que vão vir. Mas ao invés de a gente estar conversando besteira, falando besteira, é hora de você estar ali no carro, conversa, né? E conversa mentalmente, algumas vezes verbaliza se você sentir essa necessidade. Mas tenha certeza que nunca você está sozinho. Às vezes, é mais fácil você estar falando sozinho, conversando com alguém. Porque só você fala e o outro não está te escutando. Né? Então, é como diz, é preciso estar sozinho para falar sozinho? Muitas vezes você está com alguém e está falando sozinho. Alguma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos muitos familiares nossos que desencarnam e, dependendo da condição que eles estão, eles acabam sendo espíritos tutelares, espíritos amigos, anjos, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos avisando, nos fortalecendo. Então, acabam sendo... Agora, quando a gente fala de anjo, de espírito protetor, dos guias espirituais, eles não são babá. Eles não são a nossa sombra. Então, a gente acha que esses espíritos, eles ficam de plantão, assim, do nosso lado. Então, há uma ligação psíquica. E quando eles percebem que as nossas atitudes, os nossos comportamentos irão levar a uma situação difícil, eles se aproximam e acabam nos intuindo, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Um espírito nobre, um espírito amigo, ele não vai subjugar ninguém. Então, eles nos intuem, nos inspiram, mas quem decide, quem bate o martelo, somos nós. Mesmo na condição de um espírito obsessor, que está nessa ação obsessiva, ainda assim quem bate o martelo somos nós. Então, espírito nobre. Então, já conseguimos entender que quando se fala de anjo da guarda, ele não é a minha sombra e nem um babá. Que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E se for necessário para eu aprender a cair, eles vão permitir. Essa é uma característica dos terrícolas, a rebeldia. Nós ouvimos lições, nós lemos lições, nós acompanhamos 1000 informações, mas nós não queremos fazer o esforço para nos tornarmos pessoas melhores. Por quê?
Porque no fundo, nós ainda nos alegramos com as atitudes absurdas que nós fazemos. Nós ainda nos alegramos com a personalidade mesquinha que ainda somos. Nós ainda nos alegramos com a atitude primitiva, muitas vezes, que assumimos. Quando é que nós iremos mudar? Quando nós não mais nos sentirmos felizes com atitudes que temos. Quando a gente começa a se incomodar com a nossa atitude, é aí que a gente vai começar a fazer mudança. Ou quando as nossas atitudes começarem a trazer danos, que aí é a dor, aí a gente começa a frear um pouco. A misericórdia divina coloca um espírito tutelar. Todos nós temos o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda. O que nos falta é estreitar esse laço. O que nos falta é conversar com eles. Meus irmãos, diz Jesus, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Eu preciso fazer a parte que me cabe. Então é necessário, é igual assim, olha, eu tenho que resolver um problema. Para te resolver esse problema, para ele te ajudar, o que você tem que fazer? Faça uma prece antes, peça o amparo espiritual, o guia espiritual, e muitas vezes eles vão na frente já resolvendo muitas coisas, porque coloca aquela pessoa exata no teu caminho. E é com eles que nós temos que nos ligar, né? Buscar, nos aproximar, e eles vão nos intuindo, vão nos auxiliando, vão nos dando dica. Nossa, e como eles dão. E isso não é mérito de médium. Ele está dizendo aqui, todos. O que nos falta é estreitar esse laço. Então, quanto mais materializado eu sou, mais difícil essa comunicação. Quando a gente estuda espiritismo seriamente, uma das primeiras coisas que a gente deixa de ser é místico. Porque o espiritismo não nos ensina misticismo. O espiritismo ele é uma ciência. Então, muitas vezes nós nos tornamos pessoas místicas por ignorância. E queremos misturar misticismo com espiritismo, que não tem nada a ver. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Olha aqui, você tem esse espírito protetor para fazer tudo isso. Mas para isso é necessário que nós estejamos o quê? Ligados. Por isso a necessidade da oração, do esforço no caminho do bem, né? Do trabalho no bem, pensamento no bem, né? Fazer silêncio para ouvir. Muitas vezes ele nos acompanha por uma vida inteira, em cada existência. Então, na verdade, uma existência não é uma vida. Ela está dentro da vida, ela faz parte do percurso. É uma existência, caso do Segismundo. E a gente para e ainda pensa assim, o que Jesus nos orienta? Angariais amigos. Então, muitas vezes, angariando amigo, quantos anjos de guardas a gente não acaba conquistando em nossa vida? Encarnado e desencarnado. Da mesma forma, quando eu faço mal, quando eu sou agressiva, antipático, pessimista, autoritário, seja lá o que for, brigando com A, com B e com C, quantos inimigos eu não estou? Antipatia, eu não estou despertando? E quando alguém tem antipatia, que tipo de energia ela emana para mim? E que se eu sou antipático, essa energia que o outro emanou fica impregnado na minha pessoa. E isso vai trazer consequências. Da mesma forma, se eu faço bem, se eu me torno um ser humano agradável, que desperta o amor, desperta o carinho, desperta a gratidão, a pessoa me emite uma energia do bem e isso fica impregnado de você. E isso vai me fazer muito bem.
existência é um aprendizado. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é o ápice da vida, não. Isso aqui não é a tua única existência. Tá difícil, mas vai parar. Esse grupo familiar que tu tá é transitório. Esse corpo que você tá é transitório. Essa situação que você está vivendo é transitório. Mas é necessária para a tua evolução, para a minha evolução. É isso que a gente tem que entender. Então, tá difícil é para todo mundo. Todo mundo. Deixa eu reunir aqui, vamos fazer um grupo aqui, vamos fazer terapia de grupo, vamos falar das nossas dores. A gente vai acabar chorando. Porque cada um de nós vive um problema particular. Não tem ninguém que esteja na face dessa terra que não viva algum problema. Ah, eu não tenho nenhum. Você está desconectado. Você está olhando só para o seu umbigo. Porque todos nós estamos inseridos em uma sociedade. E quando você diz, eu não tenho problema nenhum, já sei qual é o problema. Você se fechou e o resto é que se dane. Faz parte. Mas isso é momentâneo. Daqui a pouco a gente larga tudo e volta para casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa vida. A nossa vida ela é espiritual. Aqui é uma existência bem curta. Então é esse tipo de pensamento e consciência que vai fazendo com que os nossos valores se modifiquem no dia a dia. Os nossos valores vai tomando uma outra proporção. Eu passo a valorizar o que é imperecível e não mais o perecível. Então logo eu já não me perturbo tanto. Então é esse pensamento que nós temos que trazer. Por que eu vou me desesperar? Por quê? Se tudo aqui é transitório, se tudo aqui é breve, e quando eu vou, eu não levo, gente, não leva nada, nada. A única coisa que você leva é o que está na tua alma, só isso. É isso que a gente tem que enfiar na cara. Não leva filho, não leva esposa, não leva marido, não leva casa, não leva carro, não leva dinheiro, não leva título, não leva nada. Né? E aí a gente olha para trás e diz, puxa vida, quanto tempo eu perdi? Praticamente uma encarnação inteira. Que possamos começar a estreitar mais esse laço, a conversar mais. Ao invés de você estar com a mente solta, pensando besteira, começa a conversar com esse amigo espiritual. Fala, explica, diz. E à medida que você for treinando isso, você vai começar a perceber essa aproximação e as respostas que vão vir. Mas ao invés de a gente estar conversando besteira, falando besteira, é hora de você estar ali no carro, conversa, né? E conversa mentalmente, algumas vezes verbaliza se você sentir essa necessidade. Mas tenha certeza que nunca você está sozinho. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.